Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos retomar aqui o sermão da semana passada. Os irmãos se lembram que a semana passada nós falamos sobre o tema que dizia que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro. Para contextualizar, tanto o sermão da semana passada como o tema de hoje, ele vai falar de um tempo especial, de um capítulo especial na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, que é o período do pós-exílio na Babilônia. Houve um tempo em que eles estiveram, eles foram expatriados, na verdade, eles foram tirados da sua terra e foram levados para a Babilônia. Eu falei a semana passada, como um método de juízo de Deus, como um método de disciplina de Deus para eles. Então eles ficaram 70 anos afastados de Jerusalém, afastado da sua terra, cumprindo então esse período. Muito bem, passado esse período de 70 anos, Deus, através de Ciro, que era o rei da Pérsia na época, Ciro promulgou ali um decreto que permitia que os judeus voltassem para a sua terra. E veja como nada é sem propósito. Havia um propósito de Deus para que, primeiro, o nome de Deus continuasse sendo pregado sobre a terra, o nome de Deus continuasse sendo divulgado sobre a terra. Segundo, havia um propósito que o Estado de Israel continuasse e fosse reconhecido. Então, quando Deus permite que o povo volte, volta com este propósito. Eles teriam liberdade de voltar e a missão deles era reconstruir o templo, que era o sinal da presença de Deus em Jerusalém. Repito, o povo judeu era o povo escolhido, Jerusalém era um lugar especial, era o centro religioso, era o centro da manifestação de Deus no mundo de então, e o templo construído por Salomão em Jerusalém era justamente o lugar aonde Deus fez com que a sua glória se manifestasse, que a sua glória habitasse. Então veja a importância de Jerusalém e a importância do templo. Então eles são autorizados por Ciro, que foi guiado por Deus, foi um instrumento de Deus, para voltarem para lá, para reconstruir o templo que havia sido destruído quando houve a invasão de Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém, primeiro que não foi uma grande multidão que voltou. Como eu disse semana passada, não foi a nação inteira que voltou, apenas o que o texto chama de um remanescente. Aproximadamente 50 mil pessoas voltaram com essa disposição de abandonar a Babilônia e retornar para Jerusalém para cumprir esse propósito de Deus. Por que pouca gente decidiu voltar? Ou melhor, por que a maioria preferiu permanecer na Babilônia? Porque nesses 70 anos de Babilônia, eles se acostumaram com a Babilônia. Eles constituíram família, eles constituíram negócios, eles se estabeleceram de tal forma na Babilônia que era confortável para eles a vida lá. E eu disse, e repito, foi nesse período que surgiram as sinagogas. Quando não havia templo para cultuar a Deus, eles se reuniam para estudar o Antigo Testamento, para estudar os livros, as leis de Moisés, e então surgiram ali as sinagogas. Então eles tinham até esta liberdade religiosa de falar das coisas de Deus, de falar da lei de Deus. Então para muitos era desconfortável deixar esta vida para voltar para Jerusalém. Mas repito, não necessariamente o fato deles estarem ali, estarem bem, estarem estabelecidos, significa que eles estavam debaixo da bênção de Deus. A orientação era que eles voltassem para reconstruir o templo em Jerusalém. Então esses 50 mil aproximadamente que decidiram voltar, eles chegam em Jerusalém e, para variar, eles enfrentam uma grande oposição. O inimigo é sempre o mesmo, mas esse inimigo maior chamado Satanás, ele utilizava os vizinhos de Jerusalém, os vizinhos ao redor, para dificultar a vida do povo israelita que voltou para construir o templo. As ameaças, se você ler o livro de Neemias, você vai ler, vai entender o contexto dessas dificuldades. O livro de Esdras também vai falar das dificuldades, das lutas e das estratégias que os inimigos estabeleciam para impedir a construção, para impedir o avanço da vontade de Deus na vida deles. O que também não é diferente para nós. Nós sabemos que a nossa caminhada em direção à vontade de Deus, ela é absolutamente contrária à vontade do inimigo das nossas almas, que é o mesmo inimigo.
Satanás usava as nações vizinhas, hoje ele usa outras estratégias, hoje ele usa outras formas de distração, outras formas para nos desmotivar da nossa caminhada, do nosso propósito diante de Deus. Mas mesmo assim, eles começam então a construção do templo, e mesmo em meio a essas ameaças, eles trabalham por um tempo, e os inimigos começaram a fechar o cerco, começaram a aumentar a pressão, e chega um momento em que eles param a obra. E o texto diz que eles pararam a obra por mais ou menos 15 anos. Por causa desse desânimo, por causa dessas dificuldades, a obra ficou parada por 15 anos. Então, retomando aqui, Deus envia o profeta Ageu para entregar uma palavra de Deus para aquela liderança. A liderança era Zorobabel, que era o governador, era Josué, que era o sacerdote, e ele inclui todo o povo. Ou seja, a missão que eles tinham não era uma missão apenas para a liderança, nem política e nem espiritual da nação, era uma missão para todo o povo. Assim também, nós devemos entender a nossa caminhada cristã e a nossa responsabilidade no nosso tempo. Não são os pastores que precisam ter vida espiritual, que precisam se preocupar com as coisas de Deus, com investimento na vida espiritual. A convocação era para todo o povo. O texto dizia, o texto diz, deixa eu achar aqui. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo no seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. Porém, coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, e coragem todo o povo. Ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Então, a palavra do profeta Ageu veio para, independentemente da dificuldade, independentemente das lutas, independentemente das oposições que eles estavam enfrentando, eles tinham uma missão pela frente. Repito, assim também é conosco. A nossa caminhada cristã não é uma caminhada apenas de rosas e de felicidade. A nossa caminhada é uma batalha. A vida espiritual, a caminhada espiritual é comparada a uma batalha, a uma luta, e é uma luta diária. Mas então a gente só vai sofrer? Comparado ao que nos espera no céu, a nossa vida aqui pode ser considerada uma vida de sofrimento, uma vida de lutas. Mas com Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos ver isso com outros olhos. Nós conseguimos ser fortalecidos com a graça de Deus para permanecermos nessa batalha, para permanecermos nessa luta. Muito bem, eles passaram algum tempo e novamente eles foram tomados pelo desânimo. E eu quero então retomar daqui a meditação que nós paramos na semana passada. Qual foi o motivo desse segundo desânimo, dessa segunda parada? É que eles retomaram, mediante a palavra de Ageu, eles retomaram. Não, Deus quer que a gente construa, vamos construir. E eles começaram a construir. Mas quando eles olhavam para os recursos que eles tinham, quando eles olhavam talvez para o projeto que eles tinham, não era nem de perto comparado ao templo que Salomão havia construído. O templo de Salomão era um templo suntuoso, era um templo grandioso, cheio de pedras preciosas, muito ouro, madeira nobre. Então eles olhavam para a obra que eles estavam fazendo e estabeleciam uma comparação, e aquilo fez com que eles desanimassem. Nós jamais vamos conseguir fazer o que Salomão fez. Nós jamais vamos ter um templo como foi o primeiro templo de Salomão. Nós jamais, não temos nem recurso, não temos nem gente para fazer algo sequer parecido com o que era. E aí então, vem a palavra do Senhor para eles mais uma vez. E agora é o texto que nós lemos, né? De Zacarias. Então note que a primeira palavra é uma palavra de ânimo para que eles construíssem. Veio desânimo, veio oposições, veio dificuldades, e eles pensaram em parar. Aí vem a palavra de Deus através de Zacarias agora, que é o texto que nós lemos a partir do verso 6 do capítulo 4, dizendo assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Quem era Zorobabel? Era o governador, era o líder. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície.
ele colocará a pedra principal. Aos gritos de Deus abençoe, em outras versões existem outras expressões. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo, as suas mãos também o terminarão, assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. E aqui é uma coisa muito importante: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então o que acontece? Mais uma vez, Deus, pela sua misericórdia, vai falar com aquele povo. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar com o tanto de gente que está trabalhando. Não precisa se preocupar com os recursos que tem em caixa. Não precisa se preocupar com os inimigos que estão dificultando as coisas. Porque não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, tudo aquilo que Deus intenta fazer, tudo aquilo que é feito pelo Espírito de Deus, vai chegar a bom termo. Agora, é óbvio que nós vamos enfrentar as dificuldades. Se nós estamos inseridos nesse processo, nós vamos sentir a oposição do inimigo. Nós vamos sentir as dificuldades de um inimigo feroz, que não quer que a gente caminhe, que não quer que a gente dê um passo sequer na presença de Deus, ou em direção à vontade de Deus. E quando então essa palavra de Zacarias vem para eles, eles se regozijaram, porque eles sabiam que a obra seria concluída. Há uma promessa de Deus que a obra seria concluída. Há uma promessa de Deus que o mesmo Zorobabel que havia lançado a pedra fundamental do templo, ele mesmo colocaria a pedra final. Que, considerando que o tempo desta obra, o tempo desta execução, começaria pequeno, mas ela terminaria conforme Deus havia prometido. Então eu disse a semana passada que existem 3 princípios aqui que nós precisamos aprender e que nós devemos aplicar nas nossas vidas. E o primeiro princípio é que nós não devemos nos enganar pelas aparências externas. Em outras palavras, nós não podemos ficar colocando comparações. Eu estou falando aqui, partindo do princípio que no nosso coração haja algo de sincero diante de Deus. Que o seu coração é sincero diante de Deus. Ao desenrolar aqui do sermão, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, qual era o problema deles? Eles estabeleceram uma comparação muito grande. Eles estabeleceram uma comparação da obra que eles estavam fazendo, que de fato era uma obra pequena aos olhos deles, era uma obra humilde. Ageu já falou isso para eles, mas a glória de Deus naquela casa seria maior do que a primeira. É isso que eles precisavam entender. Deus não está olhando para o tamanho do templo, Deus não está olhando o quanto de ouro, quanto de pedras preciosas tem, mas Ele está olhando algo, uma construção, um desenvolvimento, um comprometimento daquele povo para que houvesse um lugar aonde a glória de Deus devesse habitar. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus quer de nós? O nosso coração. Ele quer de nós a nossa vida, preparada para que a glória dele possa habitar em nós também. A batalha individual é de cada um. A gente falou hoje pela manhã na escola dominical, eu peguei um finalzinho da escola só, porque eu estava com os adolescentes, mas falei para eles que o sermão ia acabar falando de algumas coisas que nós conversamos lá também, que o tema era Davi forjado pelo tempo, e é justamente isso. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Davi ele foi ungido rei de Israel ainda muito jovem, e ele espera 30 anos para assumir o trono, para assumir o controle. Então será que Deus errou na conta? Então por que Deus não foi lá e ungiu ele com 29 anos, ou com 30 anos? Mas Deus tinha os seus planos. Deus queria usar cada dia, cada experiência, cada passo de Davi durante toda a sua vida para prepará-lo, como diz o tema, para forjá-lo. E assim também é na vida daqueles que servem a Deus. Cada tempo da nossa vida tem um propósito de Deus. Cada tempo da nossa vida tem um trabalhar de Deus, e nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esta confiança. Então foi nesse aspecto que eles, de desanimados e de decepcionados, se tornaram novamente motivados. Essa aparência externa para Deus não existe, porque Deus está olhando para dentro do nosso coração. O que isso significa? É o tamanho da igreja que eu congrego. É a dimensão do meu ministério. O que acontece comigo. Não se compare, não coloque comparações. Coloque-se diante de Deus, o seu ministério, a sua casa, a sua causa, aquilo que você quer fazer para Deus. É isso que Deus busca, é isso que Ele espera em nós. Há uma coisa importante aqui.
Quando a gente fala de templo, historicamente nós conseguimos identificar pelo menos 3 templos, aonde era a casa de Deus, foi edificado para a morada de Deus. O primeiro deles é o tabernáculo que Moisés construiu no deserto. E o texto diz que esse tabernáculo foi erguido para que a glória de Deus se manifestasse ali. Depois nós vemos o templo, que é esse templo que eles estão reconstruindo, que foi inicialmente construído por Salomão, conhecido como o Templo de Salomão em Jerusalém, que é um templo suntuoso onde a glória de Deus habitou. E esse terceiro templo que está sendo agora reconstruído pelos remanescentes, mas a Bíblia não diz que Deus teve vários templos ou várias casas, porque o lugar da habitação de Deus é sempre um. O lugar aonde Deus estabelece a sua presença é sempre um. Então o tabernáculo erguido por Moisés era a casa de Deus naquela ocasião, e era ali que a glória de Deus se manifestava. Era ali que o poder e a presença de Deus encheu o tabernáculo, encheu o lugar santo, e Deus passou a habitar no tabernáculo. Mais tarde, o templo de Salomão teve o mesmo propósito. Ele foi construído, e na inauguração do templo, o texto diz que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, que as pessoas não conseguiam nem se mover dentro do templo, nem entrar dentro do templo, porque a glória de Deus era perceptível ali. E o terceiro templo, embora nós não tenhamos registro de que ele tenha sido habitado ou cheio da glória de Deus, ele era a habitação de Deus, porque Jesus se refere a esse templo depois, quando ele entra lá e os cambistas estão vendendo, ele se refere àquele lugar como a casa de Deus. Então aquele lugar era realmente a casa de Deus. Então seja o templo, o tabernáculo no deserto, o templo de Salomão, ou o templo reconstruído pelos israelitas naquela ocasião, todos esses lugares, era apenas um lugar onde Deus queria para que a sua glória se manifestasse. Então, para Deus chamar, esta é a minha casa. Nessa noite o Senhor olha para mim, olha para você, e Ele quer um lugar para manifestar a glória dEle. Ele quer um lugar para morar definitivamente. Eu falei aqui alguns dias atrás, num sermão, que a casa de Deus não é um lugar para nós apenas visitarmos, para nós passarmos um fim de semana, para nós virmos de vez em quando, mas é um lugar onde nós devemos habitar. A intenção de Deus no coração humano é a mesma. A palavra de Deus diz que Deus quer entrar na nossa vida para fazer morada em nós. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer da nossa vida, do nosso coração, a casa dele. Então, veja que analogia nós podemos fazer com relação a esta construção. É uma dificuldade, é uma luta, é um inimigo impedindo, mas por quê? Porque ele sabe que no tempo de Deus, esse coração, este templo, esta casa se tornará a morada de Deus, o lugar onde Deus vai manifestar a sua glória. Então a primeira coisa é não estabelecer comparativos. Ah, mas eu queria ser igual ao irmão. Ah, mas eu queria ter os dons que aquele tem. Ah, mas eu queria ter uma igreja desse tamanho. Mas eu queria ter um ministério assim. Seja o que Deus chamou você para ser. Comece com as pequenas coisas. Esse é o principal desse sermão, dessa meditação. Para eles ficavam olhando para o templo de Salomão, mas Deus estava alegre, Deus estava satisfeito com o pequeno movimento que estava acontecendo. E aqui agora eu quero entrar naquilo que eu falei há pouco. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os nossos propósitos. E de novo, foi falado na Escola Bíblica Dominical hoje, sobre vida devocional, sobre vida com Deus, sobre comunhão com Deus. Então, você não pode, para mim você pode falar, mas diante de Deus você não pode falar assim, não, mas os meus 5 minutos de oração por semana é o tempo das pequenas coisas, eu estou começando. Deus sabe se esses 5 minutos por semana, às vezes por mês, realmente é um esforço de alguém que está começando pelas pequenas coisas. Porque se isso for uma verdade, você pode ter certeza que Deus está olhando essas pequenas coisas. Se o esforço que você está fazendo é um esforço que faz com que você seja capaz de orar apenas 5 minutos por semana, então é um tempo das pequenas coisas. Mas se Deus sabe que você pode orar mais do que isso, ou pode ler a Bíblia mais do que isso, ou pode fazer mais do que isso para Ele na sua obra, não é o tempo das pequenas coisas. Então é isso que eu sei que você está entendendo, mas eu quero reforçar aqui. Então, se Deus reconhece aquele templo pequeno, aquele templo humilde, aquela obra que não podia ser considerada como nem de perto como a mesma que Salomão fez, se Deus estava dizendo que Ele estava feliz com ela, e que Ele ia fazer manifestar a sua glória naquele lugar, de uma maneira muito mais extraordinária do que fora antes, quem sou eu para dizer
que o nosso Deus não pode fazer de uma pequena coisa, de uma pequena fagulha, de uma pequena chama que está começando a acender um grande incêndio, uma grande fogueira do seu poder e da sua glória. Então, o nosso Deus é o Deus também dos inícios pequenos, das pequenas coisas. E se Deus reconhece hoje a sua casa como uma casa pequena, onde Ele começa a habitar, então nós não podemos duvidar de que Ele pode fazer muito maior do que isso, se nós realmente abrirmos o nosso coração para Ele. Então, não compare. Segundo, é o tempo de Deus. Nós precisamos buscar discernimento sobre o tempo. E foi o que eu falei para os adolescentes hoje. Nós temos que viver a nossa vida em cada etapa. Você não pode, nem consegue pular etapa. Quando você pula uma etapa, você vai encontrar dificuldades. Eu citei para eles um exemplo infeliz do meio evangélico hoje, desse menino chamado Miguel, que de um garoto se tornou um pastor mirim, um profeta, um missionário, dão todos os títulos para ele. Mas tiraram ele da fase de uma criança, de um garoto, e colocaram ele numa responsabilidade que ele não tem condição de desenvolver. Até porque, biblicamente, para ser um pastor, tem que cumprir alguns requisitos da palavra de Deus. E ele não cumpre nenhum deles, então ele não pode ser um pastor. Mas as pessoas empurram. Então é isso que eu quero dizer, o tempo de Deus precisa ser, nós precisamos ter discernimento sobre ele. Nós não podemos pular etapas na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos sofrer, não queremos nos preparar. Como eu falei para eles, Davi passou todo esse tempo se preparando. Ou você acha que quando Davi mata o leão, mata o urso, quando ele enfrenta o gigante, isso não era uma escola para ele? Por que Davi se torna depois o maior conquistador, o homem mais respeitado, que conquistou mais terreno na história do reino de Israel? Por quê? Porque ele foi forjado para isso. E mais do que isso, Davi não foi chamado um homem segundo o coração de Deus, apenas porque Deus achou que era uma frase bonita para se referir a Davi. É porque realmente ele era um homem segundo o coração de Deus. E por que Davi ainda hoje faz parte da história da humanidade? Quando você lê a história dos grandes conquistadores, quando você vê a história das grandes guerras, dos grandes reinos, o nome de Davi vai aparecer, porque Deus escolheu Davi quando ele era apenas uma criança e capacitou ele ao longo do tempo para ele fazer uma obra. Então Davi não saiu do pasto e foi para o trono de uma hora para outra, ele foi no tempo de Deus. Então esse discernimento é muito importante, é um princípio que nós precisamos entender, compreender não apenas a vontade de Deus, mas também o seu tempo. Como eu disse, existem tempos diferentes. Há o dia das grandes coisas e há o dia das pequenas coisas. Aquilo que você faz depende do dia em que você está vivendo. Se você tivesse vivido nos dias de Salomão, você estaria experimentando o dia, das grandes coisas. Mas se você estivesse vivendo no tempo dos remanescentes, você estaria vivendo esse tempo das pequenas coisas. E o Deus era o mesmo. Se Salomão tivesse se limitado a fazer algo menos do que ele fez, ele estaria sendo negligente com o tempo e o propósito de Deus para ele. Assim como se os remanescentes quisessem fazer algo além daquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles, eles estariam sendo arrogantes a respeito do propósito e do tempo de Deus para eles. Então, Salomão tinha que de fato construir um grande templo, porque Deus escolheu ele para esse templo. Contudo, os remanescentes tinham uma outra obra e Deus estava com eles da mesma forma. E repito, isso vale para nós também. Um dia das pequenas coisas, o dia dos inícios, o dia em que e eu espero que você consiga fazer um cronograma da sua vida e que você possa avaliar. Eu não sei se anualmente, mas que você pudesse talvez estabelecer uma avaliação, uma autocrítica e dizer assim, olha, há um ano atrás, como eu estava? Aonde eu estava um ano atrás na minha trajetória espiritual? Em termos de Bíblia, em termos de leitura, em termos de compromisso com a casa de Deus, em termos de oração, em termos de serviço para o reino de Deus. Será que eu estou conseguindo ver uma evolução? Será que é uma evolução pequena, mas está havendo movimento? Eu estou vendo algo acontecer na minha vida? Ou será que eu estou estagnado? Ou pior ainda, será que eu retrocedi? Será que há um ano atrás eu orava e lia a Bíblia, hoje eu não oro e não leio a Bíblia? Será que há um ano atrás eu tinha um ministério, eu tinha um compromisso e agora eu abandonei esse ministério, abandonei esse compromisso? É este tempo de Deus que nós precisamos identificar. Quando o Senhor vier,
Ele edificará uma igreja gloriosa. Nós cantamos há pouco aqui, e a verdade é essa: qual é o tempo das grandes coisas? Qual é a pedra fundamental, a pedra final, não a fundamental, a pedra final que Zorobabel vai colocar? É o tempo da plenitude, é o tempo, para os adolescentes que estiveram lá hoje, é o kairós de Deus, é o tempo de Deus de fazer todas as coisas perfeitas. Nesse tempo, a igreja gloriosa, o lugar onde a igreja vai se reunir, onde a presença de Deus vai se manifestar, é uma igreja que será feita de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. E isso realmente será algo muito maior do que nós podemos ver hoje. A pergunta é: qual é a natureza do seu dia? Você está vivendo tempos de pequenos começos? Você está vivendo tempos de grandes coisas? Eu faço uma análise de Brasil, de igreja cristã no Brasil. Eu não acho que nós estamos vivendo um tempo de grandes coisas. Muito pelo contrário. Se você olhar para a história da igreja, você vai ver que muitos homens e mulheres chamados, reconhecidos, como gigantes espirituais, como grandes mestres, como grandes homens e mulheres de Deus, que se entregaram, que fizeram coisas tremendas pelo reino de Deus, não parece que isso continua acontecendo no meu tempo, no nosso tempo. Quando a gente olha para a história, quando a gente olha para trás, parece que a gente vê mais gente comprometida, mais gente trabalhando, mais gente realmente servindo a Deus. Então, só que essa análise é individual. A pergunta é: você pode analisar a natureza do seu dia? Que tempo você está vivendo? Você está vivendo realmente um tempo, repito, de pequenas coisas sinceras? Ou você está vivendo um tempo de abandono das coisas de Deus? Um tempo daqueles que ficaram na Babilônia: não, eu não vou para Jerusalém não, lá vai ter muito trabalho, lá tem muita dificuldade, aqui eu estou confortável, aqui eu estou bem, aqui as coisas estão andando, aqui tudo para mim está bem, está dando certo. Só que eles estão na Babilônia. Eles estão longe do lugar que Deus queria. Eles estão longe do centro aonde a glória de Deus vai se manifestar. E é isso que nós precisamos entender. Agora, será que esse tempo que nós estamos vivendo, eu não vou dizer de frieza espiritual, mas de pequenas coisas, de pequenos avanços, nas coisas de Deus, é algo para nos desanimar? É algo para dizer assim: não vale a pena continuar, não vale a pena lutar, não vale a pena fazer? É claro que não. Porque a palavra de Zacarias, ela também é para nós hoje, não é por força nem por violência. Se fosse por força ou por poder, talvez um decreto, talvez a ideia de alguns que pensam assim: não, vamos colocar o máximo de crente lá na política, aí nós vamos ter um presidente crente, vamos ter governador crente, vamos ter deputado crente, aí eles fazem lei aí para abençoar as igrejas, para proteger as igrejas, e aí está tudo certo, o evangelho vai crescer. Vocês acham que é assim que vai funcionar? Se fosse assim, era fácil. E é por isso que Zacarias fala, Deus fala através de Zacarias: não é por força e nem por poder, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. E é isso que nós precisamos desejar. Nós precisamos desejar que o Espírito de Deus mova as nossas vidas, que o Espírito de Deus retire impedimentos das nossas vidas, que o Espírito de Deus coloque verdadeiramente motivação nas nossas vidas, que não seja um relance, que o Bruno achou que poderia ser até uma loucura, que seja algo mais comum, que seja algo mais presente, que seja algo mais repetitivo na nossa vida. Sabe aquela oração que você faz, chora, e você sente a presença de Deus, e você passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, para ter aquele sentimento de novo? Sabe aquele sentimento errado? Não, eu preciso ir num congresso de mulheres, porque lá eu choro, lá eu sinto a presença de Deus. Será? Eu preciso voltar num congresso de homens, porque lá a presença de Deus foi muito grande na minha vida. Será? Será que nós precisamos esperar um congresso? Será que nós precisamos esperar um evento para sentirmos a presença de Deus? Será que Deus, pelo seu Espírito, não pode se manifestar nas nossas vidas, no nosso quarto, na nossa oração, no nosso quebrantamento, na nossa confissão? Será que Deus não pode fazer isso? Então, nós não devemos desanimar por causa das dificuldades. Esse é o terceiro aprendizado que nós temos aqui. Então, se você está no tempo e está na vontade de Deus, não há razão para você desistir. Não há razão para você desanimar, porque esse princípio é muito simples, esse princípio é simples de entender. Se você está na vontade de Deus, e se você está no tempo de Deus, não há razão para parar. A palavra de Deus diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome,
ele ali estaria. Será que a gente consegue olhar para isso, entender isso racionalmente? É óbvio que não é 2 ou 3, não, então vamos lá, 3, 4, 6 pessoas, então está garantido que a presença de Deus está ali. Será que é disso que a Bíblia está falando? Não, a Bíblia está falando, aonde estiverem 2 ou 3, cujo coração esteja desejoso de ser a habitação de Deus, de ser a casa de Deus, de ser o lugar onde a glória de Deus se manifeste, de ser o lugar onde o Espírito de Deus controle, de ser o lugar onde o Espírito de Deus use, aí a presença de Deus estará no meio deles. Que assim seja conosco. É por isso que Ageu diz assim: seja forte, assim diz o Senhor, eu estou convosco. Então o erro não está em Deus, porque Deus prometeu e Deus está conosco. Aqui nós vemos a palavra de Zacarias dizendo: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então o Espírito do Senhor está aqui. A obra não é feita por homens, a obra é feita por Deus através do seu Espírito. O que importa não é quão poderoso pareça ser, não importa quão grande pareça ser, mas o quanto Deus está se agradando disso, o quanto Deus está participando disso, o quanto a presença de Deus está nisso. Repito, seja numa oração de 5 minutos por dia, espero que seja pelo menos isso por dia, seja numa oração de 1 hora por dia, seja numa vida devocional, à medida que nós nos entregarmos, nós vamos experimentar mais. Esse é um investimento no reino de Deus. Quando nós nos entregamos, nós recebemos. É um plantio que, se você não pôr semente, se você não plantar, se você não cultivar, você não vai colher. Existe muita gente querendo colher o que não plantou, ou colher aonde não plantou. E isso nós precisamos aprender. Se nós não plantarmos, se nós não cultivarmos, nós não vamos poder colher. Então, se a presença de Deus está aqui, então o poder dele está aqui e a obra dele vai ser realizada aqui. Se o poder de Deus está na sua vida, a presença de Deus está na sua vida, a obra que Ele quer fazer na sua vida, ela vai ser terminada, porque esta é a promessa que o Senhor fez. E eu creio dessa forma, irmãos, eu creio que mesmo hoje em dia, vivendo tempos difíceis, o inimigo nos atacando, o inimigo usando de artifícios, tentando nos desviar, tentando nos distrair, tentando nos desanimar, a obra está aí para fazer, e Deus está chamando: vinde a mim. E esse entendimento nós precisamos ter. Será que eu estou do lado de Deus? Será que eu estou engajado na obra de Deus? Ou será que eu estou do lado do inimigo? Será que eu estou lá na Babilônia? Será que eu estou conformado? Será que eu estou satisfeito com uma vida superficial, com uma vida de distância de Deus? O inimigo tenta realmente nos amedrontar, e ele vai usar todo tipo de artimanha. Nós só precisamos ficar atentos e deixar o Espírito Santo nos indicar, o Espírito Santo nos mostrar como é que nós devemos agir, como é que nós vamos enfrentar esta luta. Então, certifique-se de que você está na vontade de Deus. Certifique-se de que você está não apenas na vontade, mas no tempo de Deus. E Ele abençoará a construção da sua vida, do seu coração. Não desista porque há dificuldades. Não desista porque os resultados talvez não apareçam como você gostaria. Zorobabel, Josué e aquele povo, eles deveriam terminar o templo, porque era ali que Deus ia estabelecer, repito, o Estado judeu, a casa de Deus, a glória de Deus, mas não era por decreto, não era por poder humano, não era por recursos naturais ou materiais, mas era pelo poder dele. Amém? Sempre haverá oposição, sempre haverá dificuldades, mas se você olhar a maneira que Deus trabalha, e aqui para concluir, o dia das pequenas coisas também é o dia de Deus, porque se houve uma nação, se houve um templo, se houve uma grande nação, houve um dia que Deus tirou esse pequeno povo lá do Egito. Então o dia que Deus tirou Israel da escravidão do Egito, era um dia pequeno, era um pequeno movimento, era um pequeno ato, mas que se tornaria algo relevante. O dia que Deus tira Josué da prisão e leva Josué para o governo do Egito, aquele dia, a prisão era um dia terrível, era um dia de pequenas coisas, mas era um dia, o kairós de Deus para ele. Como eu falei com os adolescentes hoje, o dia que Deus tira Davi do curral de ovelhas, era um tempo pequeno, era o início das coisas, mas de algo grandioso que Deus haveria a fazer. E assim sucessivamente, quando Deus livra Daniel da cova dos leões, os seus amigos da fornalha, assim Deus chama pecadores todos os dias para pequenos começos e grandes obras no final. Que nós possamos nos entregar
nas mãos do Senhor, para sermos seus instrumentos, ainda que fracos, mas que nós possamos produzir coisas grandiosas pelo poder e pelo mover do Espírito de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé e nós vamos orar.